Meu apartamento fica no 5º andar de um prédio antigo, daqueles com janelas grandes que dão para uma rua pouco movimentada. Não é nada especial, apenas um lugar para chamar de meu. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Tudo começou há 3 semanas. Na primeira noite, eu acordei com um barulho estranho. Eram 3 batidas lentas e ritmadas, vindo da janela do meu quarto. Toque, toque, toque. O som era claro, inconfundível. Alguém estava batendo no vidro. Meu primeiro pensamento foi que era um galho de árvore, mas não há árvores altas o suficiente para alcançar o 5º andar. Talvez um pássaro grande, mas às 3 da manhã, ignorei. Virei para o lado e tentei voltar a dormir. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesma hora, 3 da manhã, mesmas batidas. Toque, toque, toque. Desta vez, o som parecia mais insistente, mais deliberado. A curiosidade misturada com um calafrio me fez levantar. Fui até a janela devagar, com o coração acelerado. Não havia nada lá fora, apenas a escuridão da madrugada e as luzes distantes da cidade. Mas quando toquei o vidro, ele estava gelado. Não um frio normal de noite, mas um frio úmido, como se alguém tivesse acabado de pressionar o rosto contra ele. Olhei para baixo, para a rua, vazia. Nenhuma escada, nenhum andaime, nada que explicasse como alguém poderia ter chegado até ali. Voltei para a cama, mas o sono não veio mais. Fiquei encarando a janela até o sol nascer, imaginando o que poderia ter sido. Na terceira noite, eu já estava esperando. Deitado na cama, com os olhos fixos no vidro, eu aguardava. E pontualmente, às 3 da manhã, o som retornou. Toque, toque, toque. Desta vez, eu não me levantei. Fiquei paralisado pelo medo. A cada batida, sentia um arrepio percorrer minha espinha. A sensação de estar sendo observado era avassaladora. Era como se do outro lado do vidro, algo soubesse que eu estava acordado, esperando. Depois daquela terceira noite, a perturbação se tornou minha rotina. As batidas se tornaram o meu despertador indesejado. A falta de sono começou a me afetar. Eu estava exausto, paranoico. Durante o dia, eu passava horas olhando para a janela, procurando por qualquer pista, qualquer explicação lógica. Não encontrei nada. Conversei com o síndico, um senhor simpático que me olhou com pena. Ele disse que nunca houve nenhuma reclamação parecida e me garantiu que era impossível alguém escalar o prédio. Falei com meus vizinhos do andar de baixo e do lado. Ninguém ouvia nada. Para eles, as madrugadas eram silenciosas. Eu estava sozinho nisso. Desesperado por uma prova de que eu não estava enlouquecendo, comprei uma pequena câmera e a posicionei virada para a janela. Eu precisava registrar aquilo. Na primeira noite com a câmera, as batidas vieram, como sempre. No dia seguinte, revi a gravação com as mãos trêmulas. O áudio era cristalino. Lá estavam elas, as 3 batidas. Mas a imagem mostrava apenas a janela. Vazia. Não havia movimento. Não havia sombra. Nada. O som estava lá, mas a sua fonte era invisível. Isso só me deixou mais apavorado. Na segunda noite de gravação, a mesma coisa. O som, a imagem vazia. Mas na terceira noite, algo mudou. Eu estava assistindo a gravação, quase desistindo quando vi. Por uma fração de segundo, um vulto se formou do lado de fora. Uma silhueta escura com a forma de uma mulher. Ela estava ali, parada no ar, flutuando em frente à minha janela no 5º andar. O rosto dela virou lentamente na direção da câmera e um sorriso largo e antinatural se formou em seus lábios. O cabelo dela flutuava como se estivesse debaixo d'água, indiferente ao vento que soprava lá fora. O sorriso dela ficou gravado na minha mente. Não era um sorriso amigável, era o sorriso de um predador que finalmente havia sido visto por sua presa. Depois de ver aquela imagem, a ideia de ignorar se tornou impossível. O medo deu lugar a um terror constante. Eu tentei cobrir a janela com um lençol grosso na esperança de bloquear o que quer que estivesse lá fora. Mas não adiantou. Às 3 da manhã, as batidas vieram abafadas pelo tecido, mas ainda presentes. E então, algo pior aconteceu. Ela começou a falar. Uma voz baixa, um sussurro que parecia vir de dentro da minha cabeça, mas ao mesmo tempo parecia arranhar o próprio vidro. Abre para mim.
ela dizia. A voz era suave, quase melódica, mas carregada de uma tristeza antiga e uma intenção sombria. Deixa eu entrar. Está tão frio aqui fora. Todas as noites, a mesma ladainha. E a cada noite, a voz dela parecia ficar um pouco mais clara, um pouco mais persuasiva. O mais assustador era que, mesmo com a janela coberta, eu ainda a via. No reflexo sutil da tela da televisão desligada, no espelho do outro lado do quarto, a imagem dela estava sempre lá. O rosto pálido, os olhos escuros e vazios, e aquele sorriso que nunca desaparecia. O reflexo dela se sobrepunha ao meu, como se estivéssemos nos tornando um só. E quanto mais eu olhava para aquela imagem, quanto mais eu ouvia aquele sussurro, mais uma parte de mim sentia vontade de obedecer. Um impulso irracional e perigoso começou a crescer dentro de mim. Uma curiosidade mórbida sobre o que aconteceria se eu destravasse a janela. Eu me pegava andando em direção a ela no meio da noite, como um sonâmbulo, minha mão se esticando para o trinco, antes que um pingo de sanidade me puxasse de volta. Ela estava me desgastando, me quebrando por dentro. Ela não precisava quebrar o vidro para entrar. Ela só precisava que eu a convidasse. Nas últimas semanas, eu mal dormi. Vivia à base de café e medo. Cada rangido do prédio me fazia pular. Cada sombra no canto do olho me fazia prender a respiração. Eu estava me tornando um fantasma no meu próprio apartamento. Então, na noite passada, algo diferente aconteceu. 3 da manhã chegou. E passou. O silêncio era absoluto. Não houve batidas. Não houve sussurros. Eu fiquei deitado, tenso, esperando. Mas nada. O silêncio era mais ensurdecedor do que qualquer barulho que ela já tinha feito. Um fio de esperança surgiu em mim. Teria acabado? Ela finalmente teria desistido e ido embora? Pela primeira vez em semanas, eu dormi. Um sono pesado, profundo, sem sonhos. Hoje de manhã, acordei com a luz do sol entrando pela fresta do lençol que ainda cobria a janela. Senti um alívio que não sentia há muito tempo. Acabou. Eu sobrevivi. Levantei-me, sentindo-me mais leve, e fui até a janela. Puxei o lençol para deixar a luz entrar, para celebrar o fim daquele pesadelo. Foi quando eu vi, do lado de dentro do vidro, marcas de mãos, pequenas, pálidas, pressionadas contra o vidro como se alguém estivesse tentando sair. Meu sangue gelou. Como? Eu olhei para minhas próprias mãos, depois para as marcas. Não eram minhas. O coração martelando no peito, eu olhei para o meu reflexo no vidro da janela, iluminado pelo sol da manhã. Meu rosto estava lá, pálido e assustado. Mas não era só o meu rosto. Atrás de mim, no reflexo, ela estava parada. O cabelo escuro e molhado, os olhos vazios, e aquele sorriso largo e vitorioso. Ela não estava mais do lado de fora. Ela estava dentro. Muito obrigado por me acompanhar nesta história até o fim. Se você gostou desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Seu apoio é fundamental para que eu continue trazendo mais relatos como este. Até a próxima.